Olá, nosso assunto de hoje é sobre química e o nosso mundo. Bom, eu quero começar com vocês a falar logo do começo dos primeiros conceitos estudados em química. E o primeiro conceito é o conceito de elemento químico. Elemento químico vai ser o conjunto de átomos com as mesmas propriedades químicas. Por exemplo, quando eu falo em sódio, que tem o símbolo Na, eu estou falando de um elemento químico sódio. Quando eu falo de cloro, o símbolo Cl, eu estou falando do elemento químico cloro. E uma substância química são átomos, moléculas que apresentam propriedades químicas e físicas próprias. Por exemplo, o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, ele é o NaCl, ele é uma substância química. O gás oxigênio que a gente respira também é uma substância química. Bom, o que é uma substância pura? Uma substância pura vai ser qualquer tipo de matéria formada por unidades químicas iguais. Então, exemplo, a água pura não é aquela água pura mineral, a água destilada. Ou seja, eu tenho certeza de que ali dentro eu só tenho moléculas de água, não tem mais nada. Isso é uma substância pura. E é diferente também de uma substância simples. A substância simples é aquela composta por um único elemento químico. Então, aqui dá para ver bem a diferença entre substância e elemento. O elemento faz parte da substância. Então, a substância simples, ela vai ter, por exemplo, o oxigênio vai ter só átomos de oxigênio, tem o O2. O ferro, só átomos de ferro. Agora, em contrapartida, eu tenho a substância composta. A substância composta é formada por mais de um elemento químico. Tem um exemplo aí, que é a água. A água é formada por dois elementos químicos, o H e o O. O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, o NaOCl. Agora, olha essa molécula de sacarose. Eu tenho 3 elementos químicos e o número que aparece ali embaixo indica a quantidade de cada elemento químico que eu tenho. Então, por exemplo, na sacarose, tem 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. É uma substância composta. Bom, e uma mistura? Uma mistura é formada por duas ou mais substâncias, que são chamadas de componentes. Agora sim, entra a água mineral. A água mineral, ela tem água, tem sódio, tem potássio, tem cálcio, tem cloro, tem um monte de coisa lá. Então, ela é uma mistura. E o ar também é um exemplo. No ar, a gente tem a maior parte de gás nitrogênio, depois oxigênio, argônio, gás carbônico, vapor de água, um monte de coisa. Isso é uma mistura. E as misturas, elas podem ser de dois tipos. Pode ser uma mistura homogênea, que vai apresentar uma única fase. Por exemplo, a água mineral, que ela tem uma fase só. E aí o exemplo que eu coloquei, quando você mistura açúcar com água e mistura e mexe, você só vê uma coisa. Aparentemente parece água pura, mas ela não é, tem açúcar lá dentro. Ela é uma mistura de substâncias, mas a aparência é uma só. E a mistura heterogênea é aquela onde eu consigo ver os componentes da minha mistura. Por exemplo, aí, água e óleo. A água e o óleo misturados, eles não se misturam, eles não formam uma mistura homogênea, formam uma mistura heterogênea. E eu vejo, então, duas fases aí, certo? Bom, e a matéria, a gente encontra a matéria na natureza de 3 estados físicos fundamentais: o estado gasoso, o líquido e o sólido. A diferença entre eles vai ser a proximidade com que as partículas estão. Então, no estado gasoso, as partículas estão muito longe uma das outras. Então, a gente fala que ela tem uma grande liberdade. No estado líquido, ela tem uma relativa liberdade.
E no estado sólido, ela tem pouca liberdade, elas estão muito juntinhas uma da outra. Por isso que a forma de uma substância no estado sólido, ela é uma forma própria, ou seja, ela tem uma forma própria. Ela não depende de estar num recipiente, por exemplo, como é o caso do estado líquido e o estado gasoso. O volume também, no estado sólido líquido, é constante. E no estado gasoso, não. Ele pega o volume, ele vai ocupar o volume do recipiente. Se o recipiente for grande, o gás vai se espalhar por todo o recipiente. Se o recipiente for pequeno, ele vai também se espalhar por todo o recipiente. E por último, os arranjos das partículas. No estado sólido, elas estão ordenadas, porque elas são muito próximas. No estado líquido, elas estão desordenadas, mas ainda estão próximas. E no estado gasoso, elas estão muito desordenadas, porque elas estão muito distantes. E é possível também eu fazer a passagem de estado físico, de um estado físico para o outro. Como é que é feita essa passagem? Através da adição ou retirada de energia. Então, por exemplo, tem os nomes certos. Do sólido para o líquido, eu tenho aqui a fusão. Do líquido para o gasoso, eu tenho a vaporização. E isso aqui eu tenho que colocar energia para acontecer essas transformações. No sentido oposto, eu estou retirando energia, ou seja, eu estou ordenando os átomos. Então, do gasoso para o líquido, acontece a liquefação, e do líquido para o sólido, acontece a solidificação. E eu tenho mais uma passagem que é do sólido para o gasoso direto ou do gasoso para o sólido, que é chamada de sublimação. A gente costuma representar essas transformações da matéria por um gráfico. Esse gráfico se chama diagrama de fases. Então, vamos entender um pouquinho como que funciona o diagrama de fases. Aqui eu tenho o diagrama de fases da água na pressão ambiente, então na pressão normal onde a gente esteja. Aqui eu comecei o diagrama com uma amostra de água no estado sólido a menos 25 graus Celsius. Aquecendo essa mistura, a temperatura ela vai também aumentando até que eu chego aqui em 0 graus Celsius. Quando chega em 0 graus Celsius, começa a acontecer o fenômeno da fusão, que é a passagem do sólido para o líquido. Enquanto todas as partículas não passarem para o estado líquido, a temperatura ela se mantém constante. Aí, chegando todas as partículas aqui nesse pontinho do gráfico, todas as partículas chegando para o estado líquido, ele começa a aquecer novamente, a temperatura vai começar a subir novamente, até chegar em 100 graus Celsius, no caso da água, que é a temperatura de ebulição. Nessa temperatura, há a passagem do líquido para o vapor. Então, eu tenho aqui, nesse final da ebulição, todas as moléculas já passaram para o estado de vapor, então eu vou ter aqui o vapor da água. Tem aqui um exemplo para mostrar para vocês como é que a temperatura ela vai determinar a passagem dos estados. Então, por exemplo, aqui eu tenho a água com temperatura de fusão é 0 e a temperatura de ebulição é 100 graus. Se eu tiver a menos 10 graus, quer dizer que eu estou abaixo da temperatura de fusão. Então, quer dizer que o estado físico da água aqui, ele vai ser sólido. A água, ela tem temperatura de fusão 0 graus e temperatura de ebulição 100 graus Celsius. Então, se eu tiver numa temperatura de menos 10 graus, quer dizer que a água não alcançou ainda a temperatura de fusão. Isso quer dizer que ela vai estar no estado sólido. Vou colocar um S aqui que representa o estado sólido. Se ela tiver a 25 graus, olha só, ela está entre a temperatura de fusão e de ebulição.
Então, quer dizer que eu tenho a água no estado líquido. E se eu tiver a 38 graus, ele continua nesse intervalo entre 0 e 100. Então, ela continua no estado líquido. Agora, se eu tiver água a 200 graus Celsius, tá vendo que já passou a temperatura de ebulição. Então, eu vou ter água no estado gasoso. Isso acontece para todas as substâncias. Então, vamos olhar o éter agora. O éter, ele tem ponto de fusão menos 116,2, uma temperatura bastante negativa. Então, se eu tiver a menos 10 graus, eu vou ter o éter no estado líquido. Ou seja, para eu ter o éter no estado sólido, eu preciso alcançar uma temperatura bem negativa. Se ele está a 25 graus, tá vendo que ele está na faixa entre a fusão e a ebulição. Então, eu vou ter o éter também no estado líquido. Agora, a 38 graus, ele já passou do ponto de ebulição, sendo que o ponto de ebulição do éter é 34,5. Então, ele já está no estado gasoso. E, consequentemente, a 200 graus, eu também já tenho o éter no estado gasoso. O caso da acetona, a menos 10 graus, eu vou ter acetona no estado líquido, porque ela não alcançou a temperatura negativa. Se eu tiver a 25 graus, eu também tenho acetona no estado líquido. A 38 graus, ainda continua no estado líquido, porque a ebulição só vai acontecer a 56. E a 200 graus, eu vou ter acetona no estado gasoso. A amônia. A amônia é um gás com cheiro bem irritante. Então, a menos 10, ela vai ser líquida. A 25, olha só, a 25 já passou muito da temperatura de ebulição. Então, ela já é gasosa. Qualquer temperatura acima de 25, ou no caso da amônia, acima de menos 33,5, já é um gás. A mesma coisa acontece com o gás oxigênio. O gás oxigênio, ele vai ser gasoso em qualquer temperatura que tem aqui no nosso quadro. Por quê? Porque o seu ponto de ebulição, ele é de menos 183. Então, até se eu chegar em menos 10 graus, eu já tenho esse gás, como o nome já diz, né, no estado gasoso. E por último, de exemplo, aqui eu tenho o álcool etílico. A menos 10, ele vai ser líquido. A 25, ele vai ser líquido. A 38, ele vai ser líquido. E a 200 graus, então, ele vai estar no estado gasoso. Esse aqui também é um gráfico de diagrama, um diagrama de fases. Só que esse representa um gráfico de uma substância, uma mistura, na verdade. Porque como é a diferença entre uma mistura e uma substância pura? Na mistura, eu não tenho os pontos de ebulição e fusão fixos. Então, aqui no primeiro ponto, que é do sólido para o líquido, que é a fusão, ele vai ter uma faixa de fusão. Ele não tem um ponto fixo. Por que não tem um ponto fixo? Porque como eu tenho mais de uma substância, não vai ser uma temperatura só que vai prevalecer. Enquanto todo o material não estiver no estado posterior, ele não vai poder passar para o estado posterior também. Então, é o exemplo aqui, por exemplo, da fusão. O sólido e o líquido, eles vão estar juntos até que todo o sistema passe para o estado líquido. E isso corresponde a não uma temperatura só, como é o caso da substância pura. Ele corresponde a uma mistura. Então, eu tenho duas substâncias para se fundir aí. Então, essa é a diferença. Eu trouxe aqui um gráfico para a gente pegar algumas diferenças que a gente tem para tentar interpretar esse gráfico. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Como sabemos se esse gráfico é de uma substância pura ou de uma mistura?
A primeira coisa é que eu tenho patamares de temperatura, tenho temperaturas fixas. Então, primeira pergunta aqui, ela vai ser uma substância pura. Deixa eu escrever lá. Segundo, qual a temperatura inicial da amostra? A temperatura inicial da amostra vai ser dada aqui onde o gráfico começa. Então, a inicial vai ser menos 15 graus Celsius. Terceira pergunta, quanto tempo durou a ebulição? A ebulição é a passagem aqui do estado líquido para o estado gasoso. Então, essa passagem aqui, eu tenho aqui quanto durou, o tempo que durou. Então, foi de 9 minutos até 12 minutos. Então, no caso, a ebulição durou 3 minutos. E quais as temperaturas de fusão e ebulição? A fusão é o primeiro patamar, que é a passagem do sólido para o líquido. Então, aqui se encontra a fusão. A temperatura de fusão vai ser menos 5 graus Celsius. E a passagem do líquido para o gasoso, que é o meu segundo patamar aqui, que é chamado de ebulição. Então, a ebulição eu tenho aqui em mais 10 graus Celsius, ok? E a última pergunta, qual o estado físico a 25 graus? Então, você vai vir aqui na barra onde tem as temperaturas. Se a temperatura de ebulição é mais 10, isso quer dizer que depois disso eu vou ter só gases. Então, no caso, a 25 graus, eu vou estar no estado gasoso. Bom, eu espero que você tenha entendido. Esses foram os primeiros conceitos de química. Até mais!